Primeiro ano do ensino médio, semana 4 da apostila 3. A corte portuguesa no Brasil. Como nós já vimos também esse assunto, estudando sobre a independência do Brasil, a vinda da corte portuguesa para cá é um evento único, é um evento especial, é um evento de excepcionalidade impressionante. Uma corte europeia inteira vir fugindo para uma colônia, para sua principal colônia, no caso de Portugal, era o Brasil. E os antecedentes, então, que a gente estuda um pouco, tem a ver com a expansão da França revolucionária no período de Napoleão Bonaparte, do general Napoleão Bonaparte, e a França disputava com a Inglaterra, a principal potência da época, esse posto industrial, posto de uma economia mais avançada, mais industrializada. E para isso, Napoleão Bonaparte vai tomar uma série de medidas, não apenas a questão militar, várias medidas econômicas, para que a França chegasse nesse mesmo nível, nesse mesmo patamar dos ingleses, ou superasse os ingleses. Para isso, era muito importante uma estratégia global, uma estratégia política mesmo, de tabuleiro, de e minando as forças desse grande império comercial militar que era a Inglaterra. E ao mesmo tempo tomar medidas para elevar essa França revolucionária a um posto mais avançado. E nisso nós temos o Decreto de Berlim de 1806, que nada mais é do que o chamado bloqueio continental. E esse bloqueio continental vai ter como principal objetivo impedir que várias nações europeias comercializem produtos com a Inglaterra. E nesse caso, Portugal vai ficar entre a cruz e a espada, porque os portugueses historicamente tinham uma proximidade muito grande, com muitas alianças, muitos interesses em comum, uma relação comercial intensa, muita parte, por exemplo, do ouro extraído de Minas Gerais foi para pagar dívidas, empréstimos que o Reino de Portugal tinha com os ingleses, ou seja, o ouro de Minas Gerais financiou em boa parte a Revolução Industrial na Inglaterra. E em 1806, portanto, temos esse decreto de Berlim que colocava um bloqueio continental, impedia navios ingleses de aportarem em portos continentais da Europa. A Inglaterra é uma ilha, né? E aí Portugal ficou numa situação que o Dom João, príncipe regente, então, Dom João, desde 1792, ele assumiu esse posto de príncipe regente, a rainha era Dona Maria, Dona Maria. Então, Dom João, para todos os efeitos, era o soberano português e Dom João vai tentar se equilibrar entre um e outro, até receber um ultimato francês e um ultimato inglês. Os ingleses também já estavam impacientes com essa indecisão de Dom João, que parece uma característica pessoal muito própria dele. As caricaturas, pesquisem depois as caricaturas de Dom João VI. Mas o fato é que em novembro de 1807, essa paciência chega ao limite de ambos os lados, inglês e francês, e o general Junot invade Portugal, e isso apressa a fuga da família imperial portuguesa para cá. A ideia de transferência de capital deste Império Português não era
não era tão nova, não surgiu assim de repente, já havia por algumas décadas essas sugestões de melhoria e modernização e aperfeiçoamento da administração do Império Português se deslocando para cá. Então não era uma ideia nova. Os ingleses pressionaram em boa parte também por essa mudança. Isso já dá uma boa medida da chamada inversão colonial, quando a colônia do Brasil se torna muito mais importante economicamente, geopoliticamente do que o próprio Portugal. Portanto, essa invasão francesa a Portugal apressa essa saída da família real. Cerca de 15 mil membros da realeza e da alta nobreza portuguesa e funcionários de altos escalões da administração portuguesa vêm para cá, para a principal colônia, o Brasil. Ao chegar a Salvador, ainda em janeiro, né, de 1808 já, então 1807, novembro, dezembro, 1808, essa comitiva chega a Salvador e a primeira medida, você já tem uma medida importante do Dom João VI, uma abertura dos portos a nações amigas, ou seja, na prática esse já é o fim do pacto colonial, o fim do monopólio português nas relações de comércio da colônia, e a partir daí só vai acelerando uma estabilização muito grande dessa administração no território já luso-brasileiro, não mais apenas colonial, mas neste momento você já tem uma certa elevação do estatuto, se não oficialmente ainda, mas você já tem uma importante mudança da colônia do Brasil para uma coisa mais, uma capitalização política de várias elites coloniais, grupos comerciais daqui, em relação aos reinóis, aos portugueses e portugueses, e portanto a nossa independência, em boa parte, ela se coloca já em 1808 de uma maneira muito forte, porque essa vinda da família real vai começar a fortalecer instituições daqui, várias instituições que vão ao longo desse período joanino, que é coisa que a gente já estudou também, esse período joanino, esse governo de Dom João VI aqui na América Portuguesa até seu retorno, o retorno do rei já como rei, né, porque ele era até então príncipe regente para Portugal. Portanto, essas medidas de Dom João vão acelerar em muito o fim do próprio controle português sobre a colônia do Brasil. E a proposta dessa semana 4 é vocês pesquisarem um pouquinho, estudarem um pouquinho qual era esse Brasil que os portugueses, essa família real portuguesa e essa alta comitiva da família, da nobreza portuguesa encontrou aqui nesse território. Porque nossas duas principais cidades, nossos dois principais centros de poder eram Salvador e o Rio de Janeiro, né? A primeira capital e a capital atual naquele momento. Qual foi esse Brasil que essa família real encontrou? Era necessário transformar esse território num território digno da capital de um império, que era o Império Ultramarino Português, um grande império com territórios espalhados em todos os continentes. E é justamente uma das propostas das nossas atividades é sobre isso, né? As perguntas têm a ver com os textos que já estão colocados ali na apostila. A parte número 3, que fala das residências nobres, porque chegou esse contingente enorme e não iam ficar em qualquer residência, e aí havia uma série de direitos dessa nobreza, privilégios, por exemplo, o direito à aposentadoria, os aposentos, você é obrigado a ceder os seus aposentos para nobres acima da sua condição social, então você tem que sair. E aí aquela velha brincadeira do põe-se daqui para a rua, né? PR, que era colocado na porta das casas, príncipe regente, põe-se daqui para a rua, ou então prédio roubado, então põe-se daqui para a rua, prédio roubado, príncipe regente. Ou seja, essa população local também, como é que ela recebeu essa família real, essa notícia? E a partir de 1808, então, tem
uma remodelação dessa colônia do Brasil, que nós vamos ver principalmente no centro de poder principal, que era o Rio de Janeiro. Uma modernização do Rio de Janeiro de acordo com os novos padrões de exigência desta forma de poder que ali chegou, certo? Vocês não vão ter muitas dificuldades, é um tema que tem várias referências aí na própria apostila, de vídeos, de textos, e com isso a gente encerra o ciclo dessas apostila 3 com esse cenário do fim do Pacto Colonial e a partir de então, século XIX, a formação e consolidação de novas nações no continente americano, entre elas o nosso Brasil, certo? Então, bons estudos e boas leituras, procure nossos canais para sugestões, dicas, críticas e elogios. Tchau.